Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos estudar o primeiro conteúdo da segunda unidade, né? Esse conteúdo a gente chama de raiz enésima. A gente já estudou raiz quadrada. O que seria uma raiz quadrada? Quando a gente fala em raiz quadrada, seria com índice 2. Não aparece o índice, eu sei que o índice é 2. Então, a raiz quadrada de 4 seria quanto? 2. Eu vou procurar um número que multiplicando ele por ele mesmo, 2 vezes D4. Quando a gente fala em raiz enésima, quer dizer que este índice aqui pode ser qualquer número natural. Não é necessário que seja apenas o 2, pode ser um 3, um 4, então qualquer número natural. Lendo um conceito matemático falando de raiz enésima, né? Consideramos um número real. O que é um número real? São todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Considerando o número real A, então A pode ser um número real, e o número natural N só pode ser número natural, ou seja, todos os números positivos, com A maior que 1, a raiz enésima de um número real. Então, eu quero descobrir quem é a raiz enésima de um número real. Vamos conhecer aqui as partes da nossa raiz enésima. N a gente chama de índice, A gente chama de radicando, e o B seria a raiz. Então, eu posso também fazer isso, ó. A raiz seria N elevado a N vezes A. Daqui a pouco eu explico isso aqui para vocês. Então, vamos começar o nosso primeiro exemplo. Como é que eu encontro a raiz enésima de 8? Ou seja, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica, o valor já diz 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que eu multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes dê 8. Vamos dizer que eu não consigo imaginar esse valor. Então, eu tenho um outro critério. Se eu conseguir imaginar, eu posso chutar, mas eu tenho um outro critério. Que critério seria? Fatoração. Eu vou pegar 8 e vou fatorar por números primos. Vou começar por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, seria 2, 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Então, eu sei que a raiz cúbica de 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, certo? Então, já achei o número. Observe que eu peguei o 2, multipliquei por ele mesmo 3 vezes. Então, quem seria a raiz cúbica de 8? 2. Simples, simples. É só fazer isso. Aí, só retornando aqui, ó. Como tem aqui no exemplo. Raiz enésima de A igual a B. Aí eu coloquei B elevado a N igual a A. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 8. O que é que eu poderia fazer para encontrar o radicando, se eu quisesse voltar? Quem é a raiz cúbica de 8? 2. Eu pego ele e elevo ao índice, que o índice aqui seria 3, e vou encontrar o radicando. 2 elevado a 3 é o 2 vezes o próprio 2, 3 vezes, certo? Que seria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. É só mostrando para vocês que tem a ida e tem a volta. Dando continuidade ao que a gente estava falando sobre raiz enésima, eu posso observar que quando eu falo de raiz enésima, ela pode vir com índice par e pode vir com índice ímpar. Observem que a raiz quadrada ela tem índice par, raiz quadrada de 49. Quem seria a raiz quadrada de 49? Eu vou procurar um número que eu multiplicando ele por ele mesmo, ou seja, 2 vezes de 49. Então, seria 7, porque 7 vezes 7 são 49. Agora, eu tenho uma raiz sexta de 729. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que eu multiplicando ele por ele mesmo 6 vezes de 729. Então, vamos fazer aqui ó, o MMC. Vamos fatorar. 729 dividido por 3 dá 249. 249 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Observe que o 3 apareceu 6 vezes. Então, 3 elevado a 6. Então, eu tenho aqui, ó, quem é a raiz sexta de 729? 3. Então, eu tenho aqui que será o 3. A mesma coisa eu faço em relação ao 9. Observe que a raiz quadrada de 9
é 3, mas tem um probleminha aqui, ó, que a gente não observou, esse menos. Eu tenho que procurar um número que multiplicando ele por ele mesmo dê menos 9 e não 9. Se fosse de 9, seria 3 vezes 3, que daria 9. Mas vamos pensar então, tem que dar menos 9. Aí eu faço. Então é fácil, né? É só fazer 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Vamos ver se vai dar certo. Tem que ser ele vezes ele mesmo. Menos com menos, mais. Já não vai dar. Daria o 9, mas o sinal não fica igual. Então eu vou dizer, então eu vou traçar o sinal. 3 vezes 3, 9. Aí alguém pode dizer, mas pode botar um menos, outro mais, que vai dar negativo. Mas tem que ser ele por ele mesmo. Eles precisam ser iguais. Então a gente observa que não existe número, observa, se eu colocar menos 3 e menos 3, ou 3 e 3, eu vou ter aqui, ó, menos com menos mais 9, mais com mais 9, tudo deu positivo, então não existe número que eu possa multiplicar ele por ele mesmo para dar menos 9. Então eu observo que na raiz enésima, ou seja, se o índice for par, não existe raiz, ó, não existe raiz. Vou botar o símbolozinho, não existe raiz. Vou botar o nome, não existe raiz nos números reais, certo? Não existe raiz nos números reais. Então, você não vai ter raiz se for negativa e o índice for par. Toda vez que eu perguntar, quem é a raiz sexta de menos 729? Foi negativa e o índice for par, então não existe raiz. Mas vamos dizer que o meu índice seja ímpar, como é esse caso ali que a gente colocou. A gente já viu que a raiz de 8 elevado a 3 são 2, porque a gente já viu que 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Então, seria 2. Mas será que serve para menos 8? Ó, teria que ser o 2 vezes o próprio 2, 3 vezes. Aí a gente vai fazer a parte negativa. Menos com menos, mais com menos, menos. Sim. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Como é que eu faço para encontrar a raiz quinta de 3.125? A mesma coisa, a gente vai fazer uma fatoração de 3.125. Vamos lá, ó. Eu faço 3.125 dividido por 5, 625. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Observe que o 5 apareceu 5 vezes. Então, a raiz quinta de menos 3.125 é menos 5. Beleza? Agora vamos para a continuação. Agora vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da raiz enésima, né? A primeira propriedade diz o seguinte: quando o meu índice é igual ao expoente, observe que o índice é igual ao expoente. Antes de falar sobre ela, vamos ler o que está aqui, né? Raiz enésima de A elevado a n é igual a A. Com A pertencente aos números reais, ou seja, A pode ser um número natural, inteiro, racional ou irracional. E N pertencente aos números naturais. Então, N tem que ser um número natural, ou seja, um número positivo. E N maior que 1. N também tem que ser maior que 1. Observe aqui, ó, que quando o índice é igual ao expoente, ele simplesmente cortou e tirou da raiz. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas o que é que eu preciso fazer primeiro? Eu vou ter que fatorar o 32 e deixar a base um número primo. Aí eu vou lá, ó. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Apareceu 2 5 vezes. Então, 32 é a mesma coisa, ó. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Observe que o índice e o expoente eles são iguais. Quando eles são iguais, eu posso cortar e retirar da raiz. Então, quem é a raiz quinta de 32? 2. A mesma coisa eu vou fazer lá no 81, ó. Vou fatorar o 81. 81, aí eu vou e pergunto. 81 dá para dividir por 2? Não, porque ele é um número ímpar.
Só é divisível por 2 os números pares. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, reticência. Então, vamos por 3, já que não dá por 2. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 3 elevado a 4. Então, tenho aqui, ó, raiz quarta. Quem é 81? 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. O índice é igual ao expoente, eu vou cortar e retirar de dentro da raiz. Então, quem é a raiz quarta de 81? 3. O que eu quero frisar nessa questão da primeira propriedade é que quando o índice é igual ao expoente, você simplesmente corta e tira o valor de dentro da raiz, ó. Então, eu tenho aqui, quem é a raiz quinta de x mais 5, todo mundo está entre parênteses elevado a 5, eu vou retirar ele todo, x mais 5. Beleza, vamos agora ver a segunda propriedade. Na segunda propriedade, a gente vai fazer uma simplificação do índice e do expoente. Observe aqui que ele colocou n dividido por p e m dividido por p. Observe que o mesmo valor que eu dividi um índice, eu estou dividindo o expoente. Tem que ser o mesmo. Aí ele deixou uma restrição. Ele disse que com A, que é o meu radicando, tem que pertencer ao conjunto dos números reais positivos, ou a gente chama não negativos, mas quer dizer conjunto dos números positivos. N, M e P, ó, N, M e P precisa ser um número natural, pertence aos números naturais. Sabendo que N precisa ser maior que 1 e P tem que ser diferente de 0. P não pode ser 0, pode ser qualquer valor menos 0. Aí a gente vê aqui, ó, um exemplo bem básico disso aí. Como eu falei, eu vou dividir eles pelo mesmo valor para me reduzir ao máximo possível. Aí eu penso, qual é o número que eu consigo dividir 6 e 4 ao mesmo tempo? Aí você poderia dizer, por 2, vamos ver. Por 2, aí eu vou ter, ó, raiz 6 dividido por 2, 3. Vou repetir a base, que é 10. 4 dividido por 2, 2. Então, já fiz a redução. A mesma coisa a gente faz na letra B. Agora, tem um detalhe. Observe que na letra B, eu tenho um número que não é uma potência. Então, eu vou transformar isso aí em uma potência, como fatorando. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, eu tenho 2, 6 vezes. Temos aqui, ó, 2 elevado a 6. Qual seria o número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? Poderia ser 6, né? Ó? Então, 6 e 6. Aí eu tenho 12 dividido por 6, 2. Então, 2 é uma raiz quadrada. Não é obrigatório colocar aqui no índice 2, porque eu sei que se não tiver, é o 2, porque é uma raiz quadrada. Aí, 2, 6 dividido por 6, 1. Também não é necessário colocar 1, que eu sei que quando não tem 1, é porque o expoente é 1. Agora, vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade, observa ó, que eu tenho duas raízes e eu quero que deixe em uma só. O que foi que ele fez? Multiplicou os índices. Só fez a multiplicação do índice e ficou uma raiz só. Aí ele falou que A, que é o meu radicando, pertence aos números reais. M e N são números naturais, ou seja, positivo. M tem que ser maior que 1 e N maior que 1. Vamos para o exemplo, ó. Eu tenho aqui. Vou deixar uma raiz só e vou apenas multiplicar os índices. Quem são os índices? 3, como aqui não aparece, 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 elevado a 4, então já está feito. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou deixar uma raiz só, aí vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. Aqui do mesmo jeito, vou deixar uma raiz só. Como não aparece índice, eu sei que aqui é tudo 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade, observe que eu estou dentro de uma raiz só, uma multiplicação. Só fala que eu posso retirar dentro da raiz, ó. Vou colocar o mesmo índice, tira a primeira parte. Coloco o mesmo índice, tira a segunda parte. Para que isso serve? Para se eu puder reduzir ela, eu reduzir.
E se não, tudo bem, mas aí eu vou utilizar essa propriedade para algumas atividades que nós vamos fazer recentemente, onde eu vou precisar reduzir ao máximo possível a raiz. Então, ó, aqui é raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. E pode voltar, né? Botar dentro da raiz. A mesma coisa, como é que eu faço para separar aqui? Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 11. Olha o sinalzinho de vezes aqui, ó. Aqui não tem sinal de vezes, mas eu sei que quando eles estão coladinhos assim, ele tem um sinalzinho de vezes. Então, eu tenho o que aqui, ó? Raiz sétima de x, ou de 4, vezes raiz sétima de x, vezes raiz sétima de y elevado a 2. E tá feito. A quinta e última propriedade, ao invés de uma multiplicação, é a divisão. Vai funcionar da mesma forma. Aí eu coloquei aqui, ó. A pertence ao conjunto dos números reais. A. B pertence ao conjunto dos números reais, excluindo o zero, ou seja, B não pode ser zero, porque se for zero deixa de ser uma divisão. N pertence aos naturais e N tem que ser maior que 1, que está escrito lá. Aí eu tenho aqui separando raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, seria essa as 5 propriedades. Depois é que a gente vai ver algumas coisas a mais. Mas por hoje, seria só isso.